Sobre essa nova pesquisa, nós conversamos ao vivo agora com o diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo, que entende todos os detalhes dessa pesquisa, está à frente desse levantamento. Guilherme, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui e por nos explicar os detalhes dessa pesquisa. Eu começo perguntando o seguinte: a gente viu, mesmo na liderança, a vantagem do presidente Lula em relação aos adversários acabou diminuindo de outubro para novembro. O que explica essa queda? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Pedro e todos os telespectadores da CNN. Juliana, essa pesquisa, ela consolida um resultado que a gente já vinha vendo há alguns meses dessa liderança do presidente Lula no cenário de primeiro e de segundo turno. Então, cada mês que passa, né, hoje a gente está a 11 meses da eleição, a gente vê o Lula um grande candidato para o segundo turno. Mas a pesquisa mostra como os cenários, né, a competição com os nomes da direita está muito mais acirrado do que vinha nos últimos meses. É importante a gente lembrar que os últimos meses foram muito positivos para o Lula, a avaliação subiu e essa disputa no segundo turno com os diferentes nomes estava abrindo, né, a vantagem estava crescendo. De outubro, né, para agora, em novembro, a gente teve um grande evento que foi a mega operação no Rio de Janeiro, e isso mexeu muito com o humor do eleitorado. A gente está vendo que o eleitorado não só aprovou a operação, como também questiona, né, a fala do Lula, e isso mexeu no ânimo do eleitorado em votar no presidente, que começa a olhar muito mais para os nomes da direita, e a gente vê não só o ex-presidente Bolsonaro, que serve, mesmo inelegível, né, serve para a gente como um balizador da força da direita, e também em relação aos outros nomes da direita, os governadores como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Caiado e Ratinho Júnior. Então, é um momento de piora para o governo. Eu via, vocês estavam conversando muito sobre segurança, a direita com certeza vai bater muito nessa tecla, então isso explica essa piora no cenário eleitoral para o presidente, especialmente na comparação com os nomes da direita. A gente lembrar quem nos acompanha, o presidente Lula até demorou, mas quando se pronunciou ao vivo, né, numa fala mesmo, não numa postagem na internet, chamou de matança a operação policial no Rio de Janeiro. Vou chamar também aqui Pedro Venceslau para a gente ter mais detalhes, conversar sobre mais detalhes desse levantamento. Pedro. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. Em 2022, durante a pré-campanha, se falou muito em terceira via. No final das contas, o melhor desempenho foi de Simone Tebet, com cerca de 5% dos votos. Já não se fala muito em terceira via para 2026, mas a pesquisa mostrou que 24% dos eleitores defendem um candidato que não seja nem Lula nem Jair Bolsonaro, o candidato fora da polarização, e 17% defendem ou Lula ou Bolsonaro. Na sua leitura, essa pesquisa indica que existe espaço para uma candidatura de terceira via em 2026 ou caminhamos para mais uma disputa polarizada? Pedro, a sua pergunta é ótima, porque eu vou dividir ela em duas partes. A primeira é que, sem dúvida, existe no eleitorado uma demanda por uma terceira via, por um candidato que não seja nem ligado ao Lula nem ao Bolsonaro. Então, isso a pesquisa mostra muito claramente. A questão é que, na política, a gente precisa saber quem seria esse candidato, qual partido que estaria oferecendo essa terceira via, e isso é um grande desafio, tanto para o eleitor, que não sabe e não está encontrando nenhuma dessas opções, e também para os partidos que não veem nenhum nome viável até o momento. Então, apesar da demanda, a tendência que as pesquisas estão apontando e o cenário, né, a leitura do cenário está mostrando, é que a gente está caminhando mais uma vez para um cenário de polarização, com o presidente Lula encabeçando a parte da esquerda e algum nome da direita, né? O momento de hoje é descobrir qual nome da direita deve ser mais forte em outubro, justamente para competir com o presidente Lula num provável segundo turno. Então, tem a demanda, mas não está tendo oferta, não tem político, e tem um grande desafio que é esse lado da direita muito mais preparado, com muito mais candidato, o que dificulta qualquer terceira via. Além da mega operação, Guilherme, o que a gente pode colocar como ponto de destaque também que pode fazer essa aprovação do governo e até mesmo da figura do presidente Lula oscilar, né? Porque a gente está falando de um cenário de momento, claro, uma fotografia de momento, ainda tem um caminho até as eleições de 2026, mas essa oscilação ela pode acontecer a partir de determinados assuntos. Segurança pública e o que mais?
Juliana, um dos temas mais importantes para o eleitor brasileiro é o preço dos alimentos, né? Especialmente o poder de compra e os alimentos que a população sente muito ao ir ao supermercado. Esse era um resultado que vinha melhorando para o Lula, então, digamos, ia para a coluna positiva para o governo. Mas a questão, digamos, mais negativa, quando a gente olha para o cenário econômico, é que o eleitor, mesmo sentindo que a inflação está começando a desacelerar, o eleitor não está sentindo uma melhora econômica, não está sentindo que o poder de compra está realmente avançando. Então, mesmo com a aprovação da isenção do imposto de renda, que, de novo, parece uma notícia positiva, o eleitor ainda não está sentindo uma grande melhora, não está sentindo que o governo está conseguindo entregar o que prometeu de uma melhora na economia, especialmente no poder de compra dos brasileiros. Esse é um grande desafio para o governo de conseguir traduzir o que ele mostra, né? Olha, temos indicadores econômicos positivos, mas quando a gente faz as pesquisas, a gente vê que o eleitor não está vendo toda essa melhora, está dizendo que o país está muito mais estagnado e que não está sentindo essa melhora no poder de compra que foi prometido pelo presidente Lula na eleição de 22. Então, esse é outro desafio que o governo, eu sei que está de olho, mas vai ter que fazer um bom trabalho para realmente convencer esse eleitor de que o poder de compra melhorou nos últimos 3 anos. Pedro. A gente vê na pesquisa que os 2 candidatos que já se lançaram, que são Ronaldo Caiado e Romeu Zema, aparecem descolados de um que ainda não está oficialmente como candidato, que é o Ratinho Júnior. Eles estão em blocos diferentes. Em todos os cenários, o Ratinho aparece com um desempenho muito melhor do que o Caiado e o Romeu Zema. Queria que o senhor avaliasse esse fenômeno, como é que o Ratinho se tornou um player, mesmo sem estar viajando o Brasil como seus adversários, e também o fenômeno Ciro Gomes, que aparece em todos os cenários pontuando bem. Será que é por conta do recall de outras eleições? Pedro, eu vou começar pelo final, dizendo que o Ciro, ele sempre tem, né, isso já faz alguns ciclos eleitorais, ali na casa de 8 a 10% do eleitorado que gostaria muito de vê-lo presidente. A questão para o Ciro é que ele nunca consegue subir muito além disso, ele tem uma taxa de rejeição, então é bastante difícil ver uma viabilidade na candidatura presidencial dele. Olhando para os nomes, né, os governadores da direita, a gente tem chamado... Desculpa, Guilherme, desculpa. Tá me Pode ouvindo, continuar, Juliana? por favor. Essa parte é muito interessante. Não, imagina. Eu estava dizendo aqui sobre os 4 governadores, né, da direita, que, Pedro, eu tenho chamado isso de primárias, né, como se a gente estivesse escolhendo qual desses governadores deve ser o candidato da direita, esse eleitorado tendo que decidir, e a gente vê que o Zema e o Caiado, que já lançaram a pré-candidatura, ainda estão com números mais baixos que o governador do Paraná e o governador de São Paulo. O que está acontecendo hoje na disputa eleitoral? O Ratinho Júnior está conseguindo angariar muito apoio no seu estado, no Paraná, e também começa a ganhar apoio no sul do país. A gente começa a ver o eleitor de Santa Catarina e Rio Grande do Sul passando a apoiar a candidatura de Ratinho Júnior. O caso do Tarcísio ele é muito interessante porque ele é o único desses governadores que pode ser candidato à reeleição e tem números muito positivos em São Paulo. Então, ele tenderia a ser um candidato à reeleição em São Paulo. Mas o Tarcísio tem algumas vantagens. O fato dele ser governador de São Paulo significa estar próximo de muitos eleitores, né, no estado mais populoso do país. Ele também é desses governadores o mais próximo do ex-presidente Bolsonaro, o que facilita muito essa tradução, né, essa mudança do voto do Bolsonaro para o Tarcísio. Por isso ele aparece tão na frente. A grande expectativa, né, no cenário político é o que o governador Tarcísio vai fazer. Ele vai realmente tentar a candidatura a presidente, que vai mudar esse lado da direita dos governadores, ou ele vai ficar em São Paulo, que aí sim vai, digamos, promover uma chance maior para o Caiado, para o Zema ou até mesmo para o Ratinho Júnior. Então essa é a grande pergunta que a gente vai... Estamos chegando já no final do ano, no começo do ano que vem a gente deve ter essa definição do governador de São Paulo e, de novo, essa coordenação, essa organização das candidaturas à direita. É isso, expectativa para janeiro, inclusive. Nós conversamos ao vivo com o diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo. Guilherme, muito obrigada, viu? Volte aqui sempre que quiser. Obrigado, Juliana. Obrigado, Pedro. Foi um prazer. Até a próxima.